sentado à beira da cama, celular nas mãos, olhos no nada, Afonsinho lembrava sua primeira vez no terreiro de tia Maria Firmina. Ele era ainda bem garoto, mas nunca esqueceu o que ouviu e o que viu lá. Dia de São Cosme e São Damião. Em várias ruas do subúrbio, automóveis disputavam espaços com grupos de crianças de várias idades e tamanhos, dispersa nas gargalhadas, mais atentas a qualquer novo ponto de distribuição de doces. Aí era a lei do mais forte, cada um por si, mas sempre aparecia alguém pedindo outro saquinho para levar para o irmão pequeno que tinha ficado em casa com febre. Aqui e ali um tropeço, um tombo, um choramingo por ter ficado chupando o dedo. Às vezes, um carro pegava alguém, bum! E a festa acabava em tragédia para os envolvidos. Todo 7 de setembro, 27 de setembro, era assim, nas ruas do subúrbio do Rio. Naquele, seu João resolveu levar Afonsinho para a festa no centro de Umbanda, que ele visitava quase toda sexta-feira. Meias escondidas. O terreiro era em Pilares, bairro vizinho a Todos os Santos, onde a família toda morava. Foram a pé. O menino estava com 6 anos. Tinha acabado de perder a mãe e o pai tentava alegrá-lo um pouco. Na hora em que saíam de casa, chegou um primo de seu João, o Joaquim Maria, Joca para os mais chegados. Afonsinho não simpatizava com aquele homem carrancudo. Emburrou também a cara. Seguiram. Não fizeram o trajeto mais curto pela avenida suburbana, não. A suburbana não era lugar para se caminhar. Bom era serpentear pelas vias internas dos bairros, aproveitando as sombras das árvores que já estavam nas calçadas e no limite dos quintais. Afinal, seu João dizia, sem gastar sola de sapato, ninguém conhece cidade nenhuma, nem a própria. 40 minutos depois de terem saído de casa e se admirado com os detalhes das moradias de muros baixos, varandas e quintais guardados por santos, sapos e anões de Branca de Neve, Afonsinho já estava cansado da andança. Por isso resmungou quando viu a ladeira à frente. E é claro, o terreiro ficava no ponto mais alto da subida. Macumba boa exige sacrifício até para chegar. Muro alto branco, portão de madeira pintado de azul marinho. Na pequena marquise, em cima dele, por um portão cheio de espada de São Jorge, arruda e guiné. Qualquer um que conhecesse um pouquinho da cidade e passasse por aquele endereço não teria dúvida. Ali rolava a curimba. Era só descobrir quando. E por curiosidade ou necessidade, grande parte das pessoas agia assim. Inclusive, muitos católicos e evangélicos fervorosos. A calçada estava cheia de gente, esperando permissão para entrar. Eram algumas mulheres, uns poucos homens e muitas crianças. Vindo do outro lado do muro, o toque dos atabaques sustentava vozes femininas, em cantigas estranhas para não iniciados. Seu João e Joca, que ali conversavam bastante, silenciaram. Afonsinho viu seu pai juntar as mãos na frente do corpo, encostar o queixo no peito e fechar os olhos. Joca, ao contrário, manteve os seus bem abertos. Não demoraram para colocar o povo para dentro. O pequeno ia passando pelo portão azul quando o celular o trouxe para o presente. Adulto reconheceu o prefixo empresa de cobrança. Tinha dívidas, não sossego. Silenciou o aparelho, abraçou o travesseiro,
se aninhou em posição fetal, suspirou fundo e voltou à infância. Bem junto à soleira do portão, começava o corredor de pedrinhas, miudinhas, bem brancas, margeado por outras maiores, no mesmo tom. Por entre flores e árvores variadas, o caminho de pedras assumia uma forma de cruz, 2 ou 3 passos da entrada. A parte maior levava direto ao espaço principal, aparentemente uma casa comum, de paredes alvas, portas e janelas azul claro, afastada a uns 20 metros do muro da frente. Paralelo a esse muro, quase que colado nele, o passadiço ligava as 2 pequenas construções, uma de um lado e a outra do outro do terreno. À esquerda de quem entrava, um minúsculo alpendre de paredes caiadas, no chão dele jarros com rosas brancas dividiam o espaço com estátuas de pretas e pretos velhos. Presa na parede da frente para a entrada, uma cruz de madeira escura. À direita de quem chegava, o passadiço levava uma casinhola de pé direito baixo, paredes pintadas de vermelho, sem janelas, com uma porta estreita que mal se podia ver, por ser da mesma cor das paredes. Entreaberta, essa porta deixava ver as faces internas do cômodo, igualmente vermelhas, onde a luminosidade oscilante insinuava o reflexo das velas acesas. Várias pessoas, ao passar pelo portão, iam até essas construções, se abaixavam, tocavam 3 vezes na soleira. Da entrada delas, sussurrava segredos. Depois faziam o trajeto de volta e só então ia para a casa maior. Seu João cumpriu esse ritual inicial. Joque e Afonsinho o aguardaram na encruzilhada, no caminho das pedras, desconfiados. Lembrar dos instantes seguintes provocou um arrepio no corpo aninhado de Afonsinho. Era a memória da pele gritando. Foi um arrepio exatamente assim que começou a ir e vir em todo o seu corpo de criança, conforme ele, seu pai e o primo se aproximavam da entrada da casa, de onde vinham a cantoria e o som dos atabaques. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vai lhe ajudar. Mais e mais altas pareciam se refestelar em seu corpo. Aos poucos, então foi se sentindo como sua mãe o tomasse nos braços e o descia carinhosamente na tina de água morna. Relembrar agora aquela cena reacendeu aquela sensação de acolhimento que Afonsinho tantas vezes tinha buscado na adolescência e na maioridade em vão. A construção maior não era de fato uma casa, mas um salão caiado de cima a baixo, por fora e por dentro, coberto de telhas claras e com grandes janelas voltadas para os quintais da frente e dos fundos. O chão era de barro batido, de um tom tão coral encarnado que realçava a brancura de tudo à volta. Na verdade, aquele chão vivo era o terreiro. À direita da entrada desse barracão, onde algumas pessoas cantavam e dançavam em roda, enquanto outras acompanhavam com palmas, a parede era ocupada por velas, jarros floridos e estátuas de paredes de vários tamanhos. Era o altar, o congá. Poucos passos à frente do canto direito, 3 homens tocavam seus atabaques. De frente para eles, a centímetro do canto esquerdo do congá, sentada numa cadeira de vime, uma senhora bem idosa, baixinha e de cabelos algodoados. Distribuía os sorrisos. Era tia Maria Firmina. O menino demoraria a tirar os olhos dela. Justamente por isso, viu quando a anciã ergueu e baixou lentamente o braço esquerdo, gesto que calou o canto e os atabaques. Todos dentro do barracão aplaudiram. O menino não compreendeu por quê. Depois,
Ao ver a velha com a mão direita estendida, 2 ou 3 pessoas mais próximas a ajudaram a levantar. Ela caminhou com dificuldades por meio do terreiro e agradeceu a presença de todos, sem parar de sorrir um segundo sequer. Sua voz, quase inaudível, soava tão hipnotizante quanto a mesa de doces e frutas que ela mandou colocar diante do congá. Então, quando julgou a arrumação adequada, sorrindo, sempre sorrindo, ela ergueu os braços na direção do altar, agradeceu pela fartura da mesa e por ainda ter forças para trabalhar para a realização daquela festa. A seguir, rindo alto, mandou os homens começarem a tocar para as crianças, porque quem precisava chegar já tinha chegado. Abraçado ao travesseiro na cama de Todos os Santos, Afonsinho sorriu largo também, lembrando da sua surpresa e da incredulidade de Joca com os acontecimentos a seguir anos atrás. Mal os atabaques ressoaram, o corpo aparentemente debilitado da anciã ganhou forças, se estendeu, começou a girar, saltar, gargalhar e bater palmas de gritos, dizendo que... Cheguei, titinho, cheguei, bença, titinho, cheguei. Enquanto corria pelo terreiro, abraçava, pedia e dava bênçãos. A maioria dos presentes ria muito. A cena era engraçada. Seu João ria também, inclusive. Afonsinho não entendia nem acreditava no que via. Joca, muito menos. Uma a uma, sem demora, outras pessoas também começaram a se comportar de maneira parecida, gargalhando, correndo, saltando, batendo palmas. Tudo rescindia a incenso, flor, vela, bolo, guaraná, suor e devoção. A babel sensorial era tamanha que Joca e Afonsinho não perceberam a aproximação sorrateira de tia Maria, com a cumplicidade de seu João. Quando eles se deram conta, a recém-ex-velha já os arrastava pelos pulsos para fora do terreiro aos pulos. Um homem seguiu o trio levando nas mãos um pedaço de bolo e um copo de guaraná. O pai do menino ficou observando de longe. Tia Maria os levou pelo caminho das pedras miudinhas em direção ao portão da rua, mas estancou no nó da senda em cruz e quando olhou bem nos olhos espantados dos dois, disse: Fica aqui, não se mete, tiozinho. Eles negaram com a cabeça. Mas quem é você? Vocês sabem que eu sou? Eu sou Mariazinha, sou criança, sou herê. A véia me empresta o corpo para me fazer caridade. Eu trouxe vocês aqui, tiozinho, porque lá dentro vocês não podem ir. Aqui fora, tiozinho, porque tem umas pessoas aqui querendo falar com você e não no meio das crianças. Acabou a frase emendando em outra, dirigida à mulher. A entidade, então, tirou um pedaço da fatia de bolo, colocou dentro do copo com guaraná, depois juntou mais outro pedaço à mistura inicial, até ela virar uma pasta mais ou menos homogênea. Realizou a operação com um tipo de seriedade jocosa, que mal disfarçava o sorriso matreiro no rosto enrugado da anciã. Depois de tudo muito bem misturado, a criança juntou os 5 dedos da velha em pinça, enfiou-os dentro do copo, retirou uma boa porção de pasta e, sem dar tempo para a reação dele, enfiou tudo na boca de Joca, aberta diante da sucessão de eventos inconcebíveis para sua mente cética. Afonsinho, que ainda tentava negar a mistura oferecida pela entidade, cedeu sem querer quando também abriu a boca de espanto ao perceber os espasmos de Joca ao seu lado. Com os olhos esbugalhados, o homem perguntava em voz alta: o que era aquilo? O que estava acontecendo com ele? Mariazinha primeiro gargalhou, por causa do pânico do convidado.
Mas quando os tremores iniciaram, gritaram gritos e convulsões violentas, ela disse que era hora de ir. Agarrou o pulso da mulher que os tinha acompanhado e os arrastou de volta para o barracão, deixando para trás Afonsinho e Joca, que agora se debatia aos urros. Passou correndo seu João e disse: Fica aqui, tiozinho, não se mete. De repente, as convulsões e os urros pararam. Joaquim Maria arfava de cabeça baixa, o rosto ainda mais sisudo. Afonsinho estava assustado, mas se sentia atraído pelo mistério. Então, viu Joca começar a abrir os olhos, lentamente. Além de mais sérios, estavam muito avermelhados. Chegavam a ser severos, intimidadores. Mesmo assim, o garoto não desviou deles, nem quando o homem, afinal, rompeu o silêncio. Boa noite, moço! Outro arrepio forte percorreu o pequeno corpo de Afonsinho. Além de mais grave, a voz do primo de seu pai tinha uma estranha rouquidão. Não havia respondido ao cumprimento ainda, quando o homem lhe virou as costas e saiu dizendo: Vem comigo! Caminharam até a porta vermelha da casinhola da esquerda. Ali, Joca parou, se voltou para o garoto e falou seco. Fica aqui! Entrou no cômodo sozinho, voltou logo com um charuto aceso na boca. Parou diante do guri, deu 2 baforadas profundas, jogou a fumaça para o alto, lançou a vermelhidão dos seus olhos no fundo dos olhos do menino e perguntou: Você sabe quem eu sou, moço? Afonsinho fez que não com a cabeça. Eu sou Exu Tranca-Rua das 7 Cruzilhadas. Já ouviu falar de mim? O menino negou e ele continuou: Eu acompanho vocês dois há muito tempo, desde muito antes de você nascer. Disse, movendo o indicador do próprio peito ao do garoto, ora um, ora outro. Acompanho muita gente igual a vocês. Aliás, são vocês que me acompanham. Então soltou a gargalhada mais sinistra que o menino já tinha ouvido. Tenha medo de mim, não, moço? Tô aqui para te mostrar uma coisa importante que você não tinha visto ainda. Ao falar essas palavras, Tranca-Rua segurou a cabeça de Afonsinho com as 2 mãos, suas palmas sobre as orelhas do menino. As mãos de Joca eram grandes e a cabeça do garoto pequena. Cada polegar do homem repousou com facilidade sobre cada um dos olhos fechados do filho do seu João. Acariciando-os de leve, Exu disse: Moço, de hoje em diante você vai enxergar o mundo de verdade. Assim que ouviu essas palavras, Afonsinho começou a sentir os olhos arderem muito, como se pegassem fogo. Pensou em esfregá-los, porém a entidade continuava segurando firme sua cabeça. De hoje em diante você vai enxergar o mundo de verdade e nem sempre vai gostar do que vai ver. Só não esqueça, Tranca-Rua vai estar sempre do seu lado até depois do fim. Então, Afonsinho sentiu um hálito bem forte, próximo, e entendeu que o guia havia soprado junto ao seu rosto. Imediatamente, seus olhos pararam de arder. Aos poucos, receoso, o garoto começou a abri-los. Embora sua visão estivesse embaçada, conseguiu vislumbrar o homem à sua frente. Quando as vistas melhoraram, Afonsinho não conteve a surpresa. Você é? E no ímpeto, olhou o próprio braço. A gente é preto.
estava atônito. A gargalhada de Tranca-Rua fez tremer até o chão. Preto, eu não. Meu cavalo é. Você é. Eu sou preto, branco, vermelho, amarelo, verde. Não tenho cor, mas estou em todas as cores. Não tenho forma, mas conformo e encruzo todas as formas. Eu sou Exu! Aquelas palavras estranhas soavam familiares a Afonsinho. Diferentemente dos outros meninos da sua idade, por quem o mundo em geral coincidia com o que os seus sentidos aprendiam, o filho de seu João, desde que se entendeu por gente, sentiu uma espécie de desencontro entre as coisas e, por conseguinte, entre elas e ele. Nada se encaixava em si com justeza. Sempre havia algo faltando ou sobrando. Era uma sensação íntima, nunca dividida com ninguém, mas Exu o conhecia do direito ao avesso. Moço, presta atenção. Hoje se começa a matar a curiosidade que nasceu contigo. Só que o preço de matar essa curiosidade é alto. Porque o poço das curiosidades e das respostas não tem fundo nem beira. Uma pergunta, uma pergunta te leva a 7 respostas, que te leva a 14 perguntas, não acaba. A maioria de vocês enterra, enxerga as coisas de verdade. Por isso, também não pergunta de verdade. Se contenta com qualquer resposta mentirosa. Uns poucos são como você. Como eu? Como? Inconformado. E disso é que eu gosto. Se tem justiça no peito e gana no sangue, eu só acendo luz na sua cabeça. Só que não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Exu gargalhou. O chão sacudiu de novo. Afonsinho estremeceu na cama em Todos os Santos. Pra quem não sabe perguntar, os olhos vê o que a mente escolhe olhar. De agora em diante, com essa luz na sua cabeça, você vai fazer diferente. Seus olhos vão olhar, sua mente vai ver. Depois, você vai perguntar se entendeu o que viu. Sempre essas perguntas vai fazer você olhar de novo. Sua mente vai ver outras coisas e fazer outras perguntas. Mas pra que tanta pergunta? Isso não vai ter fim nunca. Quem vai me responder? E como é que eu vou saber se a resposta é certa ou errada? Tranca-Rua gargalhou de novo por mais tempo. Depois plantou o olhar no fundo dos olhos do menino enquanto tragava a fumaça do charuto pro fundo do próprio peito e pela primeira vez a jogou na direção do rosto de Afonsinho, que fecha os olhos e começou a tossir. Quando os abriu outra vez, não havia ninguém à sua frente. De dentro da casinhola vermelha veio a voz rouca, cantando. Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. 11 horas plantou bananeira, meia-noite banana deu cacho, banana não madurou, Exu botou bananeira abaixo. Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. 11 horas plantou bananeira, meia-noite banana deu cacho, banana não madurou, Exu botou bananeira abaixo.
As paredes internas do cômodo pareciam refletir chamas altas. Afonsinho achou que Joaquim Maria estivesse em perigo. Entrou correndo na construção e encontrou o primo estirado de bruços, com a testa colada no chão, os braços abertos em cruz, centímetros à frente da sua cabeça, a única fonte de luz visível no ambiente, uma vela acesa junto aos pés descalços da estátua enorme de um homem usando calça, capa e cartolas pretas, sem camisa, com um sorriso largo no rosto e os olhos incendiários fixos no do menino. O fogo daquele olhar cauterizou o fluxo linear das memórias de travesseiro de Afonsinho. Uma dor aguda lhe rasgou o peito, trazendo a reboque de si na erupção das cenas aparentemente desconexas. O rosto sem vida da mãe, a zombaria racista dos colegas de escola, seu primeiro porre, ainda garoto, a primeira internação do pai no manicômio, os sorrisos pretos dos irmãos, a rejeição branca ao seu trabalho, a beleza e o horror passando, emoldurados pelas janelas do trem que cruza a cidade do centro até o subúrbio. Tudo isso lhe vinha à mente em flashes mais ou menos nítidos, conforme a lava da lembrança ardia e latejava o seu peito solitário. Sim, mais do que as lembranças, a matéria-prima da sua dor era a solidão. Agora ele via claramente. Era a solidão, o fundo comum das imagens que desfilavam na sua cabeça. Mesmo em meio às pessoas, sempre estivera sozinho, como se só ele ouvisse além do audível, visse além do visível, sofresse além do concebível. Por isso os livros. Os que lia e os que escrevia eram sua companhia mais constante. Seu isolamento, povoado por personagens fictícios ou históricos, ora sãos, ora loucos, a exemplo dele próprio, ora sombra, ora luz, porque não existe luz sem trevas, e nem existe sombra sem luz. Exu, o tranca-rua das 7 encruzilhadas, tinha ensinado. Será que Joca ouvira essa mesma lição? Ele também era escritor, e de tão solitário, na velhice tinha se tornado casmurro. Como um dos seus personagens, uma espécie de bruxo, comentavam no seu velório há alguns anos. Exu, que acompanhava muita gente como eles, Afonso e Joaquim Maria. Quem seria? Olha, nem a morte deve conseguir desatar os laços livres desse jeito. Exu lhe permitiu enxergar isso. Aliás, ele mesmo disse que não deixaria nem depois do fim. Afonso lembrou e sorriu sereno ao perceber um leve torpor tomando seus músculos e a fumaça de um charuto invadindo suas narinas e o som de uma gargalhada gostosamente familiar alcançando os seus ouvidos. Mesmo silenciado, seu celular continuou recebendo chamadas. Laroie! Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. Exu não brinca, Exu não é de brincadeira. 11 horas boto bananeira, meia-noite banana meu cacho. Exu não é de brincadeira. Exu
Márcio Januário, nosso diretor. Luciano Nascimento, que escreveu esse lindo texto. Hugo, nosso Exu Tranca-Roupa. E o Joaquim. O Wallace Lino, nosso Afonsinho. E eu, Silvia Arcuri. Obrigada.